Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 18 de março de 2021 e o título é Liberdade. Vamos lá. Buscar informação e conhecimento é cansativo e muitas vezes até chato. Contudo, entendo que seja a melhor forma de não se deixar levar ou ter sua vida conduzida por terceiros. A nossa vida e as nossas escolhas são de nossa responsabilidade. Ser manipulado, em alguns casos, também é uma escolha. Quando se opta pelo caminho fácil, pela preguiça, pelo comodismo, abrimos uma brecha para que pessoas mal intencionadas se aproveitem para nos convencer ou obter vantagens. Quantas mentiras são propagadas e aceitas como verdade, porque poucos se dão ao trabalho de buscar as fontes primárias, os verdadeiros autores, os dados reais, o conteúdo, além das manchetes, a íntegra de vídeos recortados? Realmente leva tempo, é trabalhoso, gastam-se horas em pesquisa e o que se ganha com isso? Ora, apenas informação, conhecimento e verdade. Para quê? Se hoje em dia é tão mais fácil ligar uma tela e ouvir opiniões, sim, opiniões, uma vez que a maioria dos veículos de mídia atuais emitem opiniões e não informações. Porém, como dizem, não existe almoço grátis e essa comodidade tem um preço: a liberdade. Liberdade para pensar por si próprio, liberdade para fazer suas próprias escolhas, liberdade para gerir sua própria vida. Quanto mais liberdade, maior a responsabilidade, mas também maior o crescimento, uma vez que aprendemos com as consequências de nossos erros e acertos. Quando nós nos deixamos manipular por preguiça e comodismo, confortavelmente jogamos a culpa no manipulador, esquecendo que escolhemos nos manter na zona de conforto. Portanto, não há que se falar em culpas, mas em responsabilidade. Independente disso, quero frisar que a manipulação é sempre condenável e cruel, por ser um tipo de escravidão. Contudo, em muitos casos, cabe a cada um escolher entre trabalho e comodismo. E os resultados dessas opções estarão inseridos entre dois extremos: liberdade e escravidão. Arregacemos as mangas e usemos nossas ferramentas: parcimônia, discernimento e trabalho. Nenhuma riqueza, facilidade ou conforto pode pagar verdadeiramente pela liberdade de ser o que você quiser. Então vamos lá. Bem, esse texto é de 2021, né? Mas assim, há muito tempo a gente, as pessoas vêm sendo manipuladas, né, através aí da mídia, que a gente sabe hoje a quem serve, né? Houve um tempo em que a gente não sabia, que a gente não percebia. Hoje a gente já sabe a quem serve e a cada dia está mais escancarado, né? Então aí eu acho que assim, e por isso que eu falo que isso é uma escolha, porque é uma questão das pessoas prestarem atenção e quererem ir buscar, e escolherem ir buscar a verdade. Eu conheço, assim, muita gente que só se informa pela mídia, porque é mais cômodo, porque fica só ali absorvendo, não tem o trabalho de ir atrás, de pesquisar, de verificar se aquilo é verdade. Quando eu comecei a perceber esse tipo de manipulação, né, foi quando eu comecei a perceber o direcionamento que se queria fazer, né, principalmente em épocas de campanhas eleitorais e tudo, a gente começa a perceber que a mídia tem ali os seus escolhidos e algumas coisas não faziam sentido para mim. De certas imagens que eles mostravam, vídeos, quando eu falo de vídeos recortados, foi isso que começou a me chamar a atenção.
porque algumas montagens ali, por mais bem feitas que fossem, assim, o contexto não ali não fazia sentido para mim. E aí eu comecei a ir atrás dos vídeos originais, porque eu falei: "Alguma coisa aí não tá certa, não tá batendo, né". E foi quando eu comecei a perceber as manipulações. Foi quando eu comecei a perceber as montagens, como que eles distorciam a verdade e faziam as coisas, para dar suporte, dar respaldo às narrativas deles. Então eles tiravam as coisas de contexto, pegavam um trecho de uma fala e montava com uma outra resposta. E isso é extremamente desonesto, né. Hoje em dia, aqui não, né, mas, eu vi recentemente aí que nos Estados Unidos, já estão eles estão sendo processados, porque também houve um tempo lá em que eles fizeram a mesma coisa. E lá, o que acontece lá acaba acontecendo aqui, né, parece que é cópia. E realmente algumas coisas que aconteceram lá, aconteceram aqui. E por quê? Por que que aconteceram aqui? Porque as pessoas, infelizmente, não buscam conhecimento, né, não prestam atenção, fica só ali, observando o próprio umbigo e o próprio entorno e não percebe que os movimentos acontecem de uma forma global. Então, se tivessem prestado atenção e entendido o que aconteceu, eh, no outro país, né, nos Estados Unidos, no caso, certas coisas não teriam acontecido aqui, porque iam perceber que era mesmo tipo de situação que estava sendo, eh, manipulada. Então, exatamente as pessoas que não vão atrás do conhecimento, não vão atrás da verdade, ficam só ali absorvendo o que é mais fácil, elas não são pessoas livres, porque elas não pensam pela própria cabeça, elas não conseguem entender exatamente as coisas que estão acontecendo ao redor delas, e isso em todos os sentidos, na questão política, na questão espiritual também, porque tem muita gente que não vai estudar, não vai pesquisar e fica só ali absorvendo o que outras pessoas falam e aceita tudo sem questionar. Não tem como a gente ser livre quando a gente não questiona, quando a gente não busca por nós mesmos. Quanta coisa eu recebo, assim, as pessoas me mandam às vezes vídeos ou algumas matérias, tal. Ai, nossa, ou então eu falo: "Olha, nossa, viu que aconteceu isso?". Eu vou, eh, sempre eu quando eu cismo, acho que alguma coisa ali, não sei, não está muito, tá meio estranha, eu vou atrás, pesquiso, tal. Quantas vezes eu falo: "Gente, isso daqui não procede. Essa informação tá fora de contexto, essa informação é de inteligência artificial, essa informação é mentirosa, isso foi inventado". Então, assim, o problema é que as pessoas não têm esse cuidado, repassam as coisas, recebe um negócio, viu ali, achou bacana, repassa. E tem coisas que você tem, antes de repassar, dá uma confirmadinha, dá uma checadinha, não custa. Mas é essa preguiça e essa pressa essa ansiedade de, às vezes, querer que as coisas aconteçam de forma rápida, em vez de ajudar, atrapalha, porque quando você dissemina inverdades, quando você dissemina coisas que não correspondem, né, aos fatos, você não está contribuindo de uma forma positiva. Por mais que às vezes você, receba alguma coisa que, parece super, né, "Ai, nossa, isso é ótimo, é maravilhoso, não sei o quê". Mas se não é verdade, de que adianta você repassar aquilo, por mais que você gostaria que aquilo fosse verdade? Não vai contribuir em nada, muito pelo contrário, às vezes é uma coisa que vai até desviar o foco de coisas que a gente tem que prestar atenção e que a gente tem que continuar aí lutando, né, para que aconteçam. Nós estamos num momento decisivo no mundo inteiro, a gente está vendo aí movimentos acontecendo no mundo inteiro, de pessoas, que estão realmente buscando a liberdade delas, mas não tem como você,
se libertar se você não busca também, conhecer um pouco, né, principalmente conhecer a história. Hoje a gente vê aí tantos jovens aí, disseminando, narrativas falaciosas por desconhecimento dos fatos, desconhecimento da história. Então eles, pregam algo, primeiro que o que eles não vivem. Eu percebo, às vezes, conversando com algumas pessoas, é que tem coisas que não adianta você tentar, eh, falar ou tentar esclarecer, porque nós estamos num momento em que as pessoas, assim, elas querem tanto acreditar em certas coisas, e assim, e muitas vezes a mídia bateu tanto, repetiu, repetiu, sabe aquela coisa, uma mentira falada, repetida 1000 vezes se torna verdade? Então, você percebe que não adianta você tentar esclarecer certas coisas, que as pessoas não vão aceitar. Então tem gente que defende algo que ela não acredita, e ela não sabe que ela está defendendo algo que ela não concorda. Né, às vezes eu converso com algumas pessoas que defendem, por exemplo, certas ideologias, mas a forma como elas levam a vida dela é totalmente oposto àquilo que aquela ideologia defende, né. A gente vê aí, né, certas ideologias que defendem, que são, contra a família, acha que o núcleo familiar, essa base familiar que a gente, que eu acho que é o que dá, o que sustenta realmente o caráter, né, a formação, os valores, né, da sociedade, esse modelo familiar. Muita gente acha que aquilo é ultrapassado, e só que essas pessoas falam isso, né, defendem essas ideologias que pregam isso, mas vivem naquele, são pessoas, assim, que às vezes são super, né, família, assim, gosta das reuniões familiares, gostam de estar, né, reunidos e ter as tradições em família, tudo, mas está ali apoiando uma ideologia que é totalmente contrária a isso, que quer destruir isso, porque justamente uma sociedade que tem as bases familiares, os valores familiares, bem, assentados ali, né, essa questão das tradições da ancestralidade bem fortalecida, ela é uma sociedade mais saudável. Pessoas que convivem, que têm uma família estruturada, elas tendem a ser mais, eh, ter uma vida mais próspera, né, porque elas trazem uma bagagem emocional mais equilibrada, com mais maturidade, quando elas têm essa base familiar. E por isso que eles tentam tanto quebrar isso, desestruturar as famílias, romper os vínculos. Então a gente vê aí, né, infelizmente, quem, apoia esse tipo de ideologia, às vezes rompendo vínculos, né, com os pais, ou conflitando o tempo inteiro, que eles, né, fomentam esses conflitos justamente para tentar quebrar esse equilíbrio e para assumir o controle, porque normalmente, essas ideologias, o que elas querem? Controle. Elas querem controlar as massas. E uma pessoa que pensa pela própria cabeça, uma pessoa que estuda, que pesquisa, que tem conhecimento, ela é mais difícil de ser controlada, porque ela vai perceber ali as manipulações, ela vai perceber as mentiras e ela não vai poder ser controlada. E infelizmente o que a gente vê é, principalmente nos jovens, eles entrando muito nessas, caindo nessas narrativas, porque elas sempre vêm, disfarçadas, né, ali, de discursos muito, virtuosos, né, que eles trazem aquela ideia de que a pessoa, quem, né, os apoia, está apoiando causas importantes, eh,
trazendo, de uma forma benevolente para o mundo, mas não é. Não é, porque eles, hã, o que infelizmente a falta de conhecimento, eh, faz com que as pessoas caiam nessas mentiras, é porque eles não percebem que certos discursos são inviáveis, né, de uma é impossível de concretizar aquilo no mundo real. Porque falar, até papagaio fala, você pode falar o que você quiser, mas aí entre uma coisa que você fala, ser uma utopia e ser algo realmente realizável, algo possível, tem uma grande diferença. E agora, se a pessoa se você não consegue raciocinar de forma crítica, de forma lógica, aí fica muito fácil cair em qualquer coisa. E às vezes a gente, entra nessa e muito do que assim, ó, muitas crenças foram, né, criadas ao longo do tempo, justamente para se evitar que as pessoas questionem, então, aquela coisa de sempre diminuir, né, nos diminuir, né, isso assim em tudo, né, nas religiões também, de achar que você nunca pode questionar nada, que aquilo o dogma é aquele e acabou. E o questionamento que nos leva à evolução. A gente tem que estar sempre raciocinando e pensando, questionando tudo que nos é apresentado, para tirar as nossas conclusões e ver se aquilo faz sentido para a gente, né? Que nós somos seres individuais, cada um tem uma forma de pensar, né? E uma forma de se comportar e de se portar aqui no mundo, né, no seu papel ali, o que faz sentido para sua vida, com seus valores, os seus princípios. E quando a gente tem isso muito, forte, muito decidido, é difícil que alguém consiga aí nos manipular e nos desviar do nosso caminho. Então é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, o autoconhecimento, a verdade. Não achar que porque uma pessoa, às vezes, eh, tem um nível social maior, ou tem diplomas, ou estudou mais, o que quer que seja, que o que ela fala é lei e não existe dono da verdade, né? Cada um tem que ir, em busca do, de de do conhecimento e da verdade que vai ali, ser produtiva, que vai fazer sentido e que vai trazer valores para a sua vida, né. Às vezes o que serve para um não serve para o outro, porque cada um vive dentro de um determinado contexto. E hoje em dia a gente vive aí um momento em que infelizmente, eh, você questionar, você querer, eh, analisar e saber justamente ir buscar a verdade das coisas e se pautar por fatos, né, por realidade, tá ficando difícil, porque as pessoas que realmente querem ser livres e querem a verdade estão sendo caladas. Principalmente as que têm uma visibilidade maior e que podem fazer com que as pessoas despertem e queiram, fazer essa busca por elas mesmas, elas estão sendo caladas, porque quem pensa acabou se tornando um perigo hoje em dia para a sociedade, né. Então tem que falar amém, tem que falar, concordar, não pode, rebater certas coisas. E a gente está vendo isso acontecer aí, em todos os lugares, né. E mas é preciso que as pessoas, não se deixem, levar por isso, não cedam, a essas narrativas. E a gente tem visto justamente no mundo inteiro, muita gente aí acordando
e dando um basta nisso, né, resolvendo que não aceitam mais ser manipuladas, serem controladas, não aceitam que as outras pessoas, tomem decisões por elas, pela vida delas, resolvam como elas devem ou não viver, devem ou não se portar, no que elas têm que acreditar, o que que elas têm que seguir, né. Não que o mundo vire uma bagunça, porque a gente sabe o que é o certo, o que é o errado, o que a gente pode aceitar e o que a gente não pode aceitar, né. Tem coisas que são inaceitáveis. E todo mundo a gente tem essa consciência. Então, eh, mas só que a gente não pode deixar e justamente por isso que a gente não pode permitir que pessoas que não são as melhores pessoas tenham o controle da situação. Então, quando a gente está vendo aí tanta injustiça acontecendo, tanto absurdo acontecendo, e se a gente fica em silêncio, a gente está compactuando com essas injustiças, com esses absurdos, com esses abusos, com a violência, com tudo, porque a gente simplesmente não está usando a nossa voz, não está usando, não está tendo atitudes para, pelo menos minimizar, né, esse avanço nefasto dessas agendas aí que a gente sabe que o que pretendem. Então a gente, para a gente ser livre, a gente tem que se posicionar. E a gente tem que estar sempre questionando, e a gente tem que estar sempre buscando a verdade. A gente tem que ter conhecimento, porque muitas coisas a gente tem visto aí acontecer, se repetindo, na história, e que elas acontecem por quê? Por falta de conhecimento. Né? Não tem aquela frase que fala, é, por falta de conhecimento meu povo pereceu, não é isso? Acho que é bíblica. E por quê? Porque realmente, quando a gente não busca por nós mesmos, que a gente não usa esse dom maravilhoso, né, que a gente recebeu, para em prol, né, da busca da verdade, do caminho do bem, a gente está contribuindo para o outro lado. Então, e realmente a verdade nos liberta, porque a partir do momento que a gente sabe, entende o contexto de onde a gente vive, entende como funciona o sistema, nós vamos fazer as escolhas. Tem gente que prefere ficar na zona de conforto, não se mexer, não se abalar, né? Só que isso traz consequências, né? Porque quando você se cala diante de uma injustiça, em algum momento essa injustiça também vai chegar até você. Né? Tem uma frase de Martin Luther King que fala que uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares, né? Mais ou menos isso. Então, quando você permite que uma justiça aconteça e você se cala diante daquilo, ela vai é, aumentar, ela vai avançar, ela vai crescer e vai chegar um momento que atinge a todos. Então, essa liberdade, para a gente ter a liberdade, a gente tem que também evoluir como ser humano. E para isso a gente tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás da verdade. E para isso a gente precisa ter um certo trabalhinho aí, né? Tem que buscar. Ficar só absorvendo dos outros sem fazer o nosso trabalho não vai nos levar a esse caminho, né? Aliás, até porque eu acho que a gente não veio aqui a passeio, né? A gente não veio aqui para ficar, né? Fazer só parte da paisagem. A gente tem um papel aqui, né? A gente tem um trabalho aqui a realizar. Então, a gente precisa arregaçar a manga e ir atrás de buscar as respostas, né? E contribuir para o mundo de uma forma positiva. E, principalmente,
preservar, né, e lutar pela nossa liberdade, porque que é a mesma, eh, a mesma coisa, assim, o nosso livre-arbítrio, né, a espiritualidade respeita muito o nosso livre-arbítrio. Então, e para isso você precisa o quê? Ter liberdade, porque é através da liberdade que você vai fazer as escolhas, que você vai eh, evoluir na sua caminhada ou não. Mas o não evoluir também é uma escolha, né? Cada passo que a gente dá na nossa jornada é uma escolha. Agora, se a gente se permite ser controlado pelos outros, depois a gente também não pode ficar alegar que fiz porque mandaram, né? Que a gente vê aí também hoje em dia acontecendo muito isso, e a gente viu acontecer isso na história, né? De pessoas que depois que fizeram coisas horríveis e depois elas alegam, porque eu estava obedecendo ordens imorais não se obedecem, porque se aquilo é algo que contraria o que você sente, o que você sabe do que é certo ou errado, você não vai fazer, você não vai compactuar com aquilo. Se é algo que é muito cruel e você não é uma pessoa cruel, você não vai compactuar, você não vai fazer. Se você sabe que é errado, por que você vai fazer? Mas que tipo de pessoa você quer ser? Aquela pessoa que está do lado do bem, que está do lado da luz, que está do lado da justiça, ou a que está do outro lado? Né? Porque, inclusive, no livro que eu li do Viktor Frankl, que quando ele vivia lá nos campos de concentração, ele fala, né, de soldados lá que, que não eram cruéis, eles não tinham coragem de fazer o que muitas vezes, né, queriam que eles fizessem. E ele fala que, por outro lado, existiam prisioneiros aos quais às vezes era dado ali uma posição de comando, né? Por exemplo, um líder dos prisioneiros, que era prisioneiro também, mas que tinha uma posição de liderança lá com um grupo de prisioneiros. E alguns desses que eram prisioneiros, eles chegavam a ser mais cruéis do que os soldados, que eram os inimigos deles. Então, isso é muito da índole da pessoa também. Né? Então, por isso que. E é uma escolha. Né? Se vê, aquela pessoa estava na mesma situação que os demais ali, sendo subjugada, né? E numa situação desumana, mas porque ela conseguiu um tiquinho de poder, ela mostrou a verdadeira essência dela. E ao passo que os soldados, né, que estavam numa posição de poder, muitos deles os tratavam de uma forma muito humana, porque era o que eles carregavam dentro deles também. Né? Então, isso é uma um verdadeiro teste, né, para se saber o que cada um carrega dentro de si, né? Aquela famosa frase, quer conhecer a essência de uma pessoa, dê a ela poder. Aí você vai saber o que ela carrega dentro dela. E, e isso também tem a ver, né, com essa questão da gente ser livre. Livre para, mesmo diante de determinadas circunstâncias, a gente agir de acordo com a nossa consciência. Né? E, para isso, é importante que a gente se desenvolva, né? Que a gente nunca deixe de trabalhar para expandir a nossa consciência. E para isso a gente precisa buscar, né, estudar e buscar conhecimento cada dia mais, para não se deixar iludir, para não se deixar enganar, porque o que mais tem hoje em dia é gente que quer manipular,
né? É o golpista para todo lado, né? A gente está na era dos golpes, é golpe para todo lado. Até por isso que a gente tem que ir se aprimorando também, né? Porque a galerinha ali do mal está sempre se aprimorando, né? Sempre se aperfeiçoando aí nas maldades. E a gente tem que também ficar e melhorando e evoluindo justamente para não cair nas armadilhas. Então é um caminho, né? É um caminho evolutivo que não para. É um crescimento que não para. O tempo todo a gente tem que estar aí aprendendo, prestando atenção e sem ter preguiça, né, de ir pesquisar ou de ir procurar entender melhor as situações, porque a gente está realmente num momento em que nós estamos tendo que realmente lutar pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade de escolha e do que a gente quer para a nossa vida e para construir aí um futuro melhor, né, mais justo e mais produtivo também, né, mais próspero para quem está vindo aí depois da gente, certo? Para nossa família, né? E para toda uma geração aí que infelizmente alguns aqui, né, nesse momento se perderam, mas parece, né, observando aí, tem muita gente acordando, muita gente despertando, e a gente tem aí uma possibilidade de realmente aqui abre-se uma janela nesse momento com uma oportunidade valiosa da gente reverter esse jogo aí, né? E com a nossa luz dissipar essas sombras, né? Porque a escuridão ela não cria nada e ela não sobrevive, né? Ela se dissolve quando a luz chega. E é isso que a gente tem que realmente fazer nesse momento, então, buscar sabedoria para a gente conseguir virar esse jogo e trazer a luz, né, para o nosso planeta, que está precisando muito, certo? Então, é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.